Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês, aí tá dando um reflexo, eu queria, mas não tem como, ó. Pipa, voo. Consegue? Da turma do MSP, né? Esse aqui é da Elo De Angelo, da editora Panini Comics. Tá? Bom, eu não vou contar a história, mas eu vou fazer alguns apontamentos. E primeiro eu vou mostrar algumas imagens, senão depois eu esqueço, né? E aí fica chato. Vou mostrar algumas imagens. Imagens bonitas, bem coloridas. Só mais um pouquinho. Aqui não pode não cair spoiler essa imagem. Aqui. Bom, o que é, basicamente, né? Não vou contar a história, mas qual que é o enredo? A Pipa leva um fora do Zecão e é o processo dela de luto desse fora que ela leva. E aí ela vai fazer muitas coisas, né, em cima, sobre esse luto do namoro com o Zecão, tá? E aí eu vou pegar só uns detalhes que eu achei interessante, assim, que mais me chama. A história ela é legal, é tranquila. O que mais me chamou a atenção nesse relato, tá? Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro foi o diário de namoro da Pipa, né? Porque ela tá nessa coisa que aconteceu, que ela fez, a culpa é dela. Ela acha um diário que ela escrevia ou escreve, né, dos anos anteriores, desde o início do namoro com o Zecão. E a questão aí, não sei se é spoiler, mas não faz, né, que é aí a separação dos pais, tá? E que surpreende Pipa, assim, ela fica fora de contexto. Então são dois comportamentos, porque ela achava que os pais, né, eram super apaixonados, ele era um casal de exemplo, de amor, de fidelidade, de tudo, de casamento, e quando a mãe revela que eles vão se separar, ela é um novo choque para ela, né? Então são esses dois acontecimentos que eu achei interessante pararmos para pensar. Com certeza cada um vai pegar e vai eleger, né, de acordo com a sua história, o seu entendimento, outras passagens. Eu escolhi essas duas, tá? Bom, eu vou ler um pouquinho e mostrar para vocês, para depois eu fazer. São, assim, brevíssimos comentários, tá, pessoal? Porque a história também, ela... Ih, que legal, eu esqueci de marcar. E agora aqui, eu preciso achar as folhas. 28... Assim, hoje ficou escuro o negócio aqui. Que página aqui? 36 e 37. Ah, quando ela acha o diário dela. Então, ela tá nessa coisa que eu fiz, tal, aí ela acha o diário dela, tá? E aí ela começa a ler o diário dela. Eu vou colocar só algumas passagens. Aí ela tá lendo, tal. Aí ela, de repente, ela surpreende, né? Ela se surpreende com o que está escrito no diário dela, tá? E aí tá escrito assim: querido diário, hoje fiquei de chamego com o Zecão na casa dele, mas... Aí no outro: hoje fomos à praia e foi ótimo, só fiquei triste que... O Zecão me levou para sair de carro, só que... Aí dentro do carro ela lembra assim, ó, ouvi essa música mais cedo e lembrei de você. Hoje fomos a uma festa, mas... Aí no outro: antes
já uma outra passagem, tá? Antes tive que esperar ele jogar videogame por horas. Aí ela coloca, poxa, Zecão, se soubesse que você ia jogar, eu nem vinha. Peraí, pô, tô quase chegando no chefão. Aí uma outra passagem. O Zecão meio que deu em cima da Tina. Mas deixei pra lá. Não queria estragar o dia. O Zecão foi muito grosso comigo. Linda, tá maluca? Eu preciso me aguardar pro próximo jogo de futsal. Aí numa outra passagem. Ele me emocionou tanto que nem fiquei triste com ele. Desculpa ter esquecido o nosso aniversário de namoro mais uma vez. Claro, amor. Na verdade não era assim um mar de rosas, né? E aí tem um monte de coisas que ela vai lendo e ela vai se surpreendendo com aquilo que ela está lendo, que ela própria escreveu durante o namoro, entende? Todas as coisas que ela teve que aturar, que ela teve que passar a mão, que ela teve que fazer de conta para o barraco não cair, entende? E aí ela fala assim, não é possível, né? Como que pode? Aí tem mais outras coisas aí, quem quiser ler, né? Como que pode? Ela, entre aspas, né? Ela não tinha memória de tudo isso que aconteceu, mas no diário dela está escrito. Então você vai se envolvendo com essas coisas e automaticamente você vai deixando numa caixinha bem guardadinha, que a gente poderia chamar de subconsciente, né? Porque ela sabe, porque ela passou pela experiência, mas ela prefere fazer de conta. Que foram assim, pequenas passagens, besteira, bobagem. Quando na verdade ela nunca teve um namoro real. Ela teve muita fantasia. Ela imaginou muita coisa. Ela quis muita coisa. Mas ela teve muito pouco. Um relacionamento que na sua grande maioria das vezes ela cedeu à vontade de Zecão. Momentos onde se sentia meio desconfortável sobre suas atitudes e que relevava em favor do grande amor de ambos. Alguma novidade? Não, né? Pois é, e aí em relação à conversa dela com a mãe, tá? Quando a mãe tá falando, né, que eles vão se separar e ela leva o maior choque do mundo. E aí na conversa com a mãe vai falando, porque ela diz, né, que pra mãe, que ela sempre pensou que essas briguinhas entre os pais fossem só rusguinhas de amor, né? Foi só assim, é amor, né? Porque os pais sempre transpareceram que eram um casal, entre aspas. Na verdade, a coisa ficou meio, vamos colocar tudo no subconsciente de novo, ficou meio assim nas entrelinhas, na nuvem. Porque eles brigavam muito, mesmo aqui que eles brigam muito. Eles não se entendem com nada. Onde está o amor nisso? Mas ela cresceu fantasiando, porque a mãe nunca disse nada, a mãe sempre fez o que ela faz, sempre baixou a cabeça, sempre se deixou levar pelo marido. E a Pipa, é claro, uma menina, uma garota, uma criança, você prefere muito mais criar uma situação de amor pleno dos pais do que não, né? É óbvio, mas isso aí é um mecanismo de defesa, óbvio. Nas entrelinhas, se numa pessoa adulta, você vê que algo está errado. Mas ela, dentro da situação, é pai e a mãe, eles se amam. E foi isso que ela construiu. E a mãe agora está tirando o chão dela. Tá? Puxa, achei que vocês fossem almas gêmeas, mesmo brigando. Ah, filha, eu também achava.
A verdade é que eu desisti, ó. A verdade é que eu desisti de muita coisa para manter o meu casamento. E aí a mãe vai buscar um segredinho dela. Ela, quando namorava o pai, ela fazia roupa, deixa eu ver o nome, plus size, né? Que são as roupas para as pessoas que têm um peso maior. E ela fazia sucesso. E ela era muito aclamada. Mas ela queria montar uma boutique. Mas o pai falou, não, né? Melhor você ficar em casa, ficar cuidando da casa, de mim, depois da criança. E ela, né? Que poderia... ela podia ter muito bem continuado casada, criando e tal. Mas é aquela coisa, né? Resquícios familiares e por aí vai, né? A filha, sem querer, sem saber conscientemente, agindo da mesma forma que a mãe agiu quando era jovem. A mãe expõe seus sentimentos de autoanular-se no casamento, que em prol da permanência do relacionamento foi se deixando moldar pelas falas e crenças do marido e a mim, abrindo mão das suas verdadeiras vontades e necessidades. A reflexão nos termos da psicodinâmica de Pipa e do casamento. E aí que a gente pode falar em termos de dinâmica, né? Pipa, uma jovem adulta que experiencia desde muito cedo o preconceito sobre o peso e que foge, porque foge da performance, né, da ditadura social das mulheres de peso, né? O que pode ter ocasionado um grande sentimento de menos-valia e de carência afetiva total, né? Pipa cresceu olhando e entendendo que seus pais amavam e que suas briguinhas, concessões da mãe a exigências do pai. Posso intuir que foi aos poucos nutrindo a imagem pessoal de amor conjugal, tendo-os como exemplo, né? Aquela coisa, né? Ela tem como exemplo um casal onde a mulher se diminui, se deixa levar. É claro que conscientemente ela não tinha isso, tá? Mas a gente não é só consciência, né? A gente é muito mais subconsciente e inconsciente. Bom, eu entendo que no seu namoro ela lidava com duas impressões. Uma consciente, firmada por ilusões e fantasias, de um amor pleno, pela sua baixa autoestima, e aquela que estava no subliminar, aquela que estava na nuvem, intuía que algo não estava certo. Mesmo no diário, quando ela fala, mas tem sempre um desfecho de desagrado na maioria dos encontros entre ela e o Zecão, de desconforto, mas não o bastante para colocar em xeque o seu relacionamento, sustentado provavelmente pela sua baixa autoestima e pelo subliminar da mãe, com certeza. Ela não tinha consciência, mas entre aspas ela sabia. E ela imitava. Os pais não tinham um casamento perfeito, ela queria um namoro perfeito. Somado ao crédito que seus pais tinham um casamento perfeito de ser digno de ser seguido. Psiquicamente, acredito que dois fatores corroboraram para a Pipa sustentar o seu relacionamento com Zecão. Ter como exemplo de amor o casamento de seus pais e sua baixa estima. Onde possivelmente entendia que Zecão estava fazendo um grande feito em namorar com uma garota que era rejeitada por muitos devido ao peso. E inconscientemente um herói. Entende? Ela não se achava digna de amor, mas a Leila encontrou um herói dela. Aquele cara que aceitou ela de qualquer forma. Imagina que ela ia abrir mão, né? Ninguém faz isso.
não num processo de imaturidade psicológica como a dela. O relacionamento conturbado dos pais é entendido por Pipa com briguinhas, que era o amor que superava as divergências e aceitando muita coisa. A mãe, né, teve um grande peso para ela, no formato do seu relacionamento, onde também, por amor, aceitava muita coisa do Zecão. Ou seja, o casamento servia como um espelho, um molde a ser seguido. Duas mentes, Zecão egocêntrico, se sentindo o máximo, e Pipa carente e descrente de si próprio. Um círculo de retroalimentação nefasto para ambos, inseridos na dependência do outro, devido a ambos terem sentimentos e percepções de menos-valia. Porque Zecão se hiperflaciona, se dando importância que não tem, visivelmente, e Pipa se anulando e aceitando as migalhas de atenção do Zecão. Entendem? Dois psiquismos imaturos, dois psiquismos que sustentavam nas suas mentiras sobre si. Zecão se achando uau e não era nada. E Pipa acreditando no amor, na graça que ela teve em achar um cara a aceitá-la como ela é. E aí, né, acreditamos que muitos casais sustentam, né, relacionamentos e casamentos fracassados em prol da felicidade uma dos seus filhos e da imaturidade ligada a sentimentos de menos-valia e não vendo condições psíquicas, a maturidade para reverter e, se preciso, desfazer o enlace. É óbvio, gente, que tem muita coisa envolvida em relacionamentos, né? Isso aqui eu tô pegando dentro do contexto da situação, dentro da história, tá? Tem muita coisa que acontece e que de alguma forma mantém relacionamentos tóxicos, né? Eu só tô me restringindo a essa história, mas tem infinitas situações, ok? No caso da Pipa, ela acreditou nessa falácia somada à sua própria dificuldade e sustentou um relacionamento tóxico e sem futuro. Tá? Aí, quem quiser, eu acho que vale a pena, né, ler a historinha, ela é interessante, ela assim, pessoal, não é nada uma coisa extraordinária, não é nada, mas é uma história legal, bacana, que de repente você pode ler com as suas amigas, com a sua mãe, com o seu namorado, com o seu marido, né? Ela na verdade, ela é um portal, vamos dizer assim, ou ela é um gancho para muitas reflexões em termos de relacionamento, e muitas questões que eu não abordei aqui. Acredito que vale a pena quem tiver interesse no assunto e quiser ler uma boa história em quadrinho. Ok? Eu agradeço mais uma vez e nos vemos no próximo olhar.